A maior revelação que o conhecimento multidimensional nos trouxe é que aquilo que a gente tem procurado pode estar mais perto do que imagina. É inato do homem trabalhar para criar mais vida, beleza, elegância, saúde e conforto. Eu sinto particular sentimento de discordância quando alguém diz a frase: "Ah, fulano é preguiçoso". Uma coisa é lógica. Tem alguma coisa que aquele preguiçoso gosta de fazer. Então, ele não é de fato preguiçoso. Apenas está na atividade que não é capaz de motivá-lo o suficiente. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Todos nós somos buscadores de uma verdade, de uma resposta que a gente sabe que existe, mas não sabe onde encontrar. Chega um ponto que a gente nem lembra por que começou e nem o que está procurando. E aos poucos, aquela ovelha rebelde que queria desbravar o mundo vai se tornando um cordeirinho, muito bem domesticado, por sinal. Vamos aos poucos perdendo a esperança de que haja de fato um mundo que Deus deseja, seja alegre, feliz, divertido e abundante. Então nós vamos entrando nas engrenagens do sistema. Dói aqui, aperta ali, mas a gente vai indo. Às vezes dando uma conferida para ver se estamos fazendo tudo certinho, com o patrão, com a família, com a sociedade, com a igreja. E quando eles não estão olhando, a gente até dança um pouco. Mas isso é só escondido. O problema maior começa na hora de fazer tudo certinho para Deus. Porque dele, a gente sabe que não pode esconder. Mas mesmo assim, a gente tenta. E chega a pensar, talvez, que ele esteja distraído demais agora para me notar. Quero te dizer uma coisa. Quando você pensa que ele está distraído e é só você, é a hora que ele mais se diverte. E ali, ele sabe que você está mais perto dele. Mas por que isso? Pensa bem. O Criador te diria: filha, é muito natural que você sinta medo. Eu também sentiria se tivesse um pai como disseram que você tinha. Te colocou nesse mundão de Deus, partiu, nunca mais apareceu e voltará para te cobrar uma pesada prestação de contas. Você passa a vida inteira mais preocupado com a prestação de contas do que em viver. E talvez você pense: bem, talvez, se eu fizer isso não vou agradar a Deus. Afinal, Caim deu o que possuía e não agradou. Aí pensa bem, se Deus era exigente assim quando tinha só 4 filhos, imagina agora com esse montão. Fica quase impossível ser bom, não é mesmo? No meio de tanta gente. Aí você pensa: se não consigo fazer o melhor por Deus, vou fazer o melhor pela minha família, meus filhos, amigos, pela sociedade. Aí vai acontecendo uma coisa dentro de você que é até engraçado. O brilho vai se apagando, a força vai minando. Nós somos educados em um padrão competitivo desleal de gato e rato, onde a ganância, a violência, a enganação parecem predominar. Todos esses afazeres diários para proteger os que amamos e sermos bons naquilo que esperam que sejamos bons, se tornam distrações constantes, que não nos permitem pensar bem. Coisa do tipo: qual seria de fato o propósito da vida? Qual de fato foi o motivo de eu ter vindo? Se esse trabalho que faço poderia ser feito por qualquer outro. Essas distrações são como ataduras, cobrindo dia a dia o seu poder, a sua luz, a sua força. E a cada dia que passa, ela vai apertando até que a gente finalmente perceba o que estamos fazendo de nós mesmos. Então a gente começa a ver que temos capacidade de criar novas circunstâncias e ambientes. Mas como fazer depois que as crostas que criamos já se tornaram tão pesadas? Que tal voltar ao início? Jesus disse: aquele que quiser entrar no reino do céu tem que nascer de novo. E o termo nascer, nesse sentido, estamos falando de ascender da consciência, que é o caminho que de fato pode nos inspirar novas percepções e entendimentos. E então nós percebemos que a vida como enxergamos é uma sombra da realidade oculta da criação. Tudo o que você teme ou espera que te faça está criando um padrão. E devido a esses padrões terem se iniciado em nossa infância, geralmente nós estamos experimentando os padrões do que não queremos experimentar. Porque todo padrão sempre volta ao coração do ser. O universo é uma fonte criativa e inteligente, expandindo para mais vida. Ele vai dar a vida a tudo que você pensa, diz, faz e cria através da sua imaginação. Enquanto não cairmos a ficha de que não há nada, absolutamente nada, que esteja de fato separado no universo. Quando você entende a unicidade de como a matéria da criação se movimenta pelo universo, você entende que não há nada separado. Você é a fonte. Mas por que eu quis trazer isso para você? Talvez você diga: Zane, muita gente já me disse isso.
Eu sou a fonte, daí vou fazer o que com isso? A inteligência suprema da criação, ela arquiteta a forma através de você. A questão é, o dom criativo só conhece a linguagem do amor. Não o amor humano que corrompe, mas o amor que mantém agrupado todas as células do seu corpo e as estrelas em suas órbitas no céu. É a mesma energia criando e expandindo vida. E isso é como uma sinfonia. Se um único músico decide tocar fora do tom, perde-se toda uma apresentação. Mas talvez o que não te ensinaram é que você não tinha que aprender a tocar um instrumento, mas que você é o mais perfeito e harmônico instrumento, afinado pelas notas suaves do amor, da alegria e da compaixão. Quando nós saímos dessa frequência, nós entramos em discordância com as leis universais e então nós nos tornamos cegos. Acreditamos em mentiras que tiram de nós o nosso poder para acreditar. E aí passamos a viver pensando que somos impuros, pecadores e que já fizemos bagunça demais para poder consertar. E talvez a única coisa que exista nesse cartel de mentiras é que você peça, implore a Deus um pouco de misericórdia e torça para Ele não estar de mau humor nesse dia. Essa história é tão absurda quanto o tempo em que nós temos acreditado nela. Num pai que expulsou do paraíso os seus filhos pelo mau comportamento. Pensa bem sobre esse fato. Mas onde quero chegar com vocês vai um pouco mais longe. Se a nossa vida passa a ser uma repetição dos ciclos que não resolvemos, das partes desafinadas da canção, por que não dar uma pequena pausa e reconhecer o que pode ser mudado? Então vamos observar fatores importantes? Por que não começar reconhecendo? Reconhecendo o quanto a humanidade é afortunada. O quanto temos de coisas grandiosas funcionando dentro do nosso sistema, que torna a vida encantadora. Mas hoje vou falar especialmente de um desses sistemas, família. É preciso entender antes dos fatos que a nossa existência é uma sequência de registros de nossas emoções e aprendizado, que chamamos de registros acásticos. Esse é um tema para mais adiante. Mas, considerado esse fato, é um dos maiores passos que é necessário ser dado por toda a corajosa alma que decidiu despertar. É reconhecer, como dizia Emmanuel, através de Chico Xavier, que na reencarnação ninguém erra de endereço. Todos nós trazemos ao nascer a situação necessária para o tipo de desafio que nos propomos a despertar à luz do amor e da expansão da vida. Para isso, a constelação familiar se faz tão importante, na atividade de reconhecê-los como uma fonte de origem do meu corpo, da minha genética e das minhas concepções básicas. Um outro fator seria ser observado aqui é que só podemos curar aquilo que reconhecemos, clamamos necessário remédio. Enquanto estou em negação sobre que assim é, não abro a porta para a cura. Não porque Deus ou o universo não deseja me trazer o que busco, mas porque é uma lei universal, chama livre-arbítrio. Se tornou uma poderosa arma apontada para mim. Aquilo que deveria ser meu instrumento de vivenciar as experiências fora da fonte, se torna meu juiz e é uma poderosa ferramenta para me trancafiar nas prisões da minha própria imaginação. Então segue algumas dicas para aqueles que corajosamente se colocam a caminho de conhecer o potencial dos segredos guardados em seu DNA. 1. Lembrar que você nunca se perdeu, nem se perderá da fonte, porque ela é indivisível com você. 2. O maior caminho para encontrarmos a gratidão, que é o nosso maestro dessa grande música universal, é aprendermos o alto amor. O nosso corpo, as nossas células, o veículo que nós manifestamos no mundo, é sagrado. 3. A família é a oportunidade de estar aqui. Ela deve ser honrada e reverenciada para que você consiga ir adiante. A reconexão da folha com a árvore só é possível pela raiz. Dedique tempo a enviar amor aos seus ancestrais e familiares. Diga-os que ama, que reconhece a sua jornada e peça autorização para seguir adiante. Reconheça que a natureza está constantemente aperfeiçoando todas as coisas e aceite que a força criativa do universo quer experimentar as coisas mais incríveis da existência com você, por você e através de você. Só isso te levará ao ponto de recomeço, do reset, de tentar resolver e buscar na marra aquilo que está ao seu lado, vibrando em puro amor, luz, contentamento e aguardando você despertar e dizer, eu sou.